tarde a todos. Se me vão dar licença, eu vou tirar a máscara, desviar-me um pouco. E, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença física e agradecer a vossa presença virtual. Nós, hoje, com imenso gosto, vamos dar início a um conjunto de tardes de consciência. E é com especial gosto que, enfim, anuncio que esta vai ser a primeira tarde de consciência que o professor Frias Martins. Vamos explorar esta exposição. É uma exposição feita por um consórcio de ciência viva que envolveu vários centros de ciência. Foi liderado pelo Centro de Estremoz, teve o Centro da Floresta, o Centro de Ciência Viva de Bragança e o Centro de Ciência Viva do Alvial. Vários centros que se juntaram para conceber, planear e produzir esta exposição. Nestas tardes de consciência que nós vamos, a partir de hoje, iniciar, vamos explorar a evolução na perspectiva das várias ciências, da biologia, da física, da matemática, da química e da própria geologia. Vamos ter 6 tardes de consciência. E, mais uma vez, digo que é com imenso gosto que hoje começamos com o professor Frias Martins. E eu não vou fazer uma apresentação formal do professor Frias. O professor Frias é conhecido por todos. Vou fazer uma apresentação um pouco mais afetiva e dizer-vos que nunca fui aluno do professor Frias, mas considero-me um discípulo do professor Frias Martins. E considero-me um discípulo porque o professor Frias, para mim, tem sido sempre um modelo de inspiração, não só como homem de ciência, como cientista, mas como pessoa. A defesa que tem feito sempre ao longo de mais de 50 anos de sua atividade como investigador na área da biodiversidade e, em particular, na área da genética, tem sido, na área da evolução, sobretudo dos caracóis, tem sido realmente inspirador. Ele seguiu os primeiros passos dados pelo homem que se correspondeu com Darwin, que também se dedicou à malacologia. E o professor Frias levou tão longe estas suas investigações que traz não só novo conhecimento, mas mais teorias para compreendermos melhor a evolução em espaço articulágico. As suas ideias, como a evolução se processa, e não só pela supremacia do mais forte, mas também pela supremacia do mais esperto, e pelo isolamento e pela deriva genética e pelo isolamento das populações, é realmente inspirador a forma como o professor Frias, ao longo da sua vida, tem visto a evolução nestas e como pessoa, quer dizer que eu tenho a honra de poder dizer que sou seu amigo e que ele é meu amigo. A forma como ele tem sabido, inclusivamente, conciliar a ciência com a espiritualidade é um verdadeiro exemplo. Professor Frias, muito obrigado. Deixo-vos com mais uma lição do mestre. Obrigado, Dr. João Paulo Constância, diretor executivo desta casa, de Baspolib. Claro que eu não vou dizer que não merece tantas palavras tão bonitas, mas vamos passar adiante. Cumprimento todos os que nos estão a seguir, tanto de cá como de fora, e é para mim uma honra, um prazer, dar início a estas tardes de consciência. E nada mais apropriado do que começar pela história da vida. Nós temos uma exposição aqui no Baspolib que nos diz, ou me pergunta, por que somos como somos. Esta é a história da vida e espero que no meu caminho
através desde o princípio até agora, possamos ver por que razão somos como somos. A idade da Terra, mais ou menos, foi vista, foi estudada naquilo que se julgam ser as rochas mais primitivas, como sendo de 4.570 milhões de anos. Ora, não nos passa pela cabeça um tal espaço temporal quando nós estamos confinados a 50, 90, 100 anos, espero que chegue lá, 100 anos, que são praticamente nada neste conspecto geral da história da Terra. Por isso, vamos fazer algo de diferente. Nesta nossa viagem, nós vamos comprimir, compactar aquele tempo todo num dia. Um dia de 24 horas. Assim, nós já percebemos mais minuto, mais hora, menos hora, mais minuto, menos minuto, quanto tempo levou a aparecer o quê? E vamos começar pelo princípio. Nós não sabemos. Nós não sabemos do princípio. Nós temos uma proposta que, de facto, há cerca de 13 mil milhões de anos, tudo começou com um estrondo silencioso. Esse estrondo silencioso chama-se Big Bang. É silencioso porque não havia nada para projetar as ondas sonoras e não havia ninguém para as ouvir. De maneira que foi um estrondo silencioso. É a melhor proposta que temos agora. Daqui a uns 50 anos havemos de ver o que é que a ciência nos diz sobre o assunto. Aceitemos agora o que a ciência agora nos diz. Portanto, tudo começou há 13 mil milhões de anos. A partir daí, forças bastante diferentes, sobretudo aquelas resultantes da força da gravidade. É interessante que no universo tudo gira, tudo roda. Ora, a este momento giratório que, pela força centrípeta que gera, causa aquilo que chamamos a força da gravidade. E quando os elementos são muitos e em grandes distâncias, eles compactam-se e aquecem e permitem que outros processos se desenvolvam, e foi assim que nasceu a chamada poeira das estrelas, não só do acontecimento da formação das estrelas, como do outro acontecimento da explosão das estrelas. O nosso Sol foi formado na Via Láctea assim, e da poeira celeste os planetas, entre eles a nossa Terra, que se formou assim incandescente há 4.570 milhões de anos. Incandescente, não havia lugar para a vida, mas as moléculas simples, carbono, oxigênio, hidrogênio, azoto, fósforo, foram-se juntando e formando compostos. O composto mais importante que nos interessa aqui na história da vida é a chamada hélice, aqui espiral da vida, o ADN, o ácido desoxirribonucleico. Quem não sabe dizer tudo, diga ADN, que está muito bem. Características: é uma molécula relativamente simples nos seus blocos, mas que tem uma capacidade fantástica de se reproduzir, e algo que é difícil de explicar cientificamente, uma vontade que os cientistas não admitem vontade, mas é uma forma de expressão, uma vontade de se replicar e deixar descendência. De maneira que essa
vontade de replicar e deixar descendência é algo que caracteriza a vida. E a outra característica da vida é a resiliência, a luta contra a dissolução. Arranja sempre maneiras de se reformular. Portanto, o ADN, a vida começou aí há muitos milhões de anos e encapsulou-se em estruturas que nós conhecemos, nós chamamos hoje em dia como bactérias. Vejam lá, passaram 3 horas e meia no tempo da Terra e o máximo que nós conseguimos foram as bactérias. Estas bactérias nem sequer são fósseis. O que nós conhecemos em rochas muito antigas, conhecemos antes o trabalho das bactérias, porque há formações rochosas que não são explicáveis por processos biológicos, mas sim por processos biológicos. Daí fazer-se a inferência, inferirmos que, sendo o resultado de processos biológicos, e sobretudo sabemos nós que estamos cá, é muito provável que, e com aquilo que se vê hoje em dia, nós extrapolamos e dizemos, sim, aquilo foram bactérias. Portanto, já há 3.900 milhões de anos já existia vida. 700 milhões de anos depois já existia vida na Terra. E a vida continuou um pouco mais rápida e começam a aparecer estruturas formadas pelas bactérias, os chamados estromatólitos, que nós temos ainda hoje em dia estruturas dessas na Austrália, por exemplo, que são parecidas a pedras redondas, mas que vistas em pormenor ou em corte, se vê que são camadas sucessivas resultantes da atividade de bactérias. Ora, aqui está uma outra inferência sobre as bactérias anteriores, que agora já têm 300 milhões de anos depois das outras, já têm uma expressão muito mais visível. Continuemos o nosso caminho exploratório. As bactérias continuaram a desenvolver-se. E o que é que faz uma fotografia das furnas aqui? Precisamente porque ao lado de onde se coze o milho existem bactérias com várias cores, algumas delas verdes. Ora, as bactérias iam naquele tempo buscar a sua energia a entidades, a elementos como o ferro, o enxofre. E aquelas bactérias verdes descobriram uma maneira de utilizar a energia solar para a construção dos elementos que são necessários para as suas funções vitais. Ora, deu-lhes uma ascendência grande. O que eles descobriram, portanto, a fotossíntese. Há cerca de 3.000 milhões de anos, a fotossíntese já existia na Terra. Isso criou uma diversificação fantástica, não apenas neste ponto, mas se nós olharmos para a diversificação das bactérias, como neste gráfico, nesta árvore que aqui vemos, chamamos bactérias de uma maneira geral, mas as mais primitivas têm outro nome e são muito diferentes das bactérias, são as arqueia. São muito diferentes. E
nós vemos que, comparando, por exemplo, a diversidade entre a formiga e o elefante, toda ela cabe ali naquela bolinha verde que está apontada para a seta encarnada. Ora, a partir daí, nós já vemos que a diversificação das bactérias é enorme. Portanto, as experimentações da vida foram muitas e foram sendo fixadas ao longo dos anos. Porquê isto assim? Ora, vamos ver a seguir. Mas aquela molécula do ADN que dentro de um ser vivo se chama cromossoma, nas bactérias estava mais ou menos disponível dentro do fluido da bactéria e era permeável à soma, ao ajuntamento de outros pedaços que transformavam o genoma. Muitas situações eram boas, muitas eram más, as más desapareceram, as boas foram se perpetuando. Uma das consequências da descoberta da fotossíntese foi a produção do oxigênio. Para nós, o oxigênio foi a melhor coisa que aconteceu no universo, porque nós respiramos o oxigênio e sem ele nada existe, ou quase nada, pelo menos daquilo que nós conhecemos, existir na Terra. No entanto, o oxigênio é mau. O oxigênio oxida e a oxidação é um processo destrutivo. E o que aconteceu de facto foi que as bactérias que estavam, a maior parte delas, estavam a utilizar o fósforo, o enxofre, o ferro para daí retirar a sua energia, não podiam estar expostas ao oxigênio, eram anaeróbicas. E aqui apareceu a primeira grande extinção na natureza. Muita dessa vida desapareceu com a presença do oxigênio. Parecia o fim do mundo. Mas não foi. A vida tem resiliência porque já estavam no laboratório natural experiências destinadas a aproveitar da situação para dela tirar partido. E assim aconteceu. Algumas bactérias foram capazes de utilizar o oxigênio para daí retirar a sua energia. Nós fazemos-lo através da respiração. Estas bactérias faziam isso, retiravam a energia do oxigênio para poderem sobreviver. Ora, era uma energia, era uma maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente para alcançar a energia. Repara que no meio disto tudo, depois do primeiro desaparecimento e do primeiro renascimento da natureza, nós já vamos nas 2 da tarde. Nós estamos quase, eu acho que a vida está atrasada, não vemos ainda pata nenhuma, aí estamos a falar só de seres microscópicos. Ora, aqui aparecem, portanto, as bactérias que nós conhecemos hoje em dia como mitocôndrias. Mas as mitocôndrias estão dentro das nossas células. Exatamente. São bactérias que estão dentro das nossas células. Bem bom. São boas amigas.
Como é que isso acontece? Aqui está um exemplo, um esquema de uma célula, uma bactéria ancestral, chamemos-lhe procariota. Cariota quer dizer, carion quer dizer núcleo, antes de aparecer o núcleo. Ora, nas experiências da vida, nesse tempo todo, houve situações em que a membrana celular invaginou e começou a proteger o material genético que estava recolhido praticamente no centro do procariota, da bactéria. Foi assim que apareceu uma estrutura protetora do material genético, chamada o núcleo. E assim aparecem os chamados protoctistas, que nós estávamos habituados a chamar os protozoários. São seres unicelulares com núcleo. O núcleo é importante? Sim, protege o material genético. Daí que a diversidade bacteriana agora já não pode acontecer da mesma maneira, porque o todo genético está protegido. Ora, como é que vamos resolver então esse problema? Vai ficar tudo igual? Se calhar não. Os seres unicelulares com núcleo têm uma maneira de se reproduzir chamada a conjugação. E agora, o que eles fazem, o que é que faziam antes? Deixa-me dizer primeiro o que fazem agora, para depois, a seguir, mostrar como faziam antes, porque esta parte aqui também é importante para se perceber esse processo de evolução da vida. Ora, no processo de conjugação, dois protozoários ou dois procariotas, eucariotas neste caso, eles um cede o núcleo ao outro, não partilham. Um cede o núcleo ao outro. Todo o material genético é cedido e o resultado desta cedência é um organismo diferente. Organismo não, é um ser diferente. Ora, mas daí vem a morte. Aquilo é a reprodução sexuada. E a reprodução sexuada traz consigo a morte programada. Isto não é uma decisão moral. Não. Isto é simplesmente um facto científico. Vamos perceber o que é que está por detrás desta morte programada relacionada com a origem do sexo. Temos ali uma bactéria. Como é que ela se reproduz? Muito simplesmente, ela divide-se. Vai-se dividindo, até que fica separada. Agora, digam-me, qual é a mãe, qual é a filha? Não há mãe, não há filha. São duas, é a vida que se perpetua igual. Chama-se clonagem. De maneira que estás a ver, com as bactérias, como elas eram, bastava apertar e separar. E aqui estão duas. O que é que acontece com as bactérias? Elas ingerem outras bactérias. E ao ingerir uma outra bactéria, o material genético da bactéria ingerida fica relativamente solto dentro da bactéria, neste caso da azul. E o resultado será algo de diferente, é verdade, mas para a maneira de se reproduzir vai perpetuar aquilo que era antes. É a ingestão. Com o aparecimento do núcleo, há uma ingestão, mas sem a digestão. É a conjugação de que falávamos antes. O material nuclear é cedido e o resultado desta cedência é um ser novo
que recombina o seu ADN de tal maneira que quando se reproduz aparece muita diversidade. Toda a diversidade que estava no ser anterior aparece aqui espalhada. Já não é uma diversidade aleatória como nas bactérias. É uma diversidade orientada. Ora, quais são as vantagens desta complexidade toda? Imaginemos que havia um problema ambiental para o qual as bactérias, os seres com cor azulada, não eram capazes de resistir. Ora, morriam aqueles seres através do que chamamos a seleção natural. Reparem que as bactérias desapareceriam todas. E o que desapareceria na reprodução por a reprodução sexual eram apenas um quadrante dos filhotes resultantes daquela recombinação, apenas o azul. Os outros continuariam. Já estamos a ver, portanto, aqui a perceber como é que aconteceu a diversidade bacteriana, mais ou menos, quer dizer, com um controle muito menos apertado, e como é que acontece a diversidade resultante da reprodução sexuada, que é uma diversidade com mais segurança, mas menor, mas com mais segurança. Ora, vamos adiante. Já vemos que as bactérias tinham por gosto próprio comer outras bactérias, mas que a digestão nem sempre era total. E foi assim que apareceram as mitocôndrias associadas a outras bactérias. Mitocôndrias são aquelas mais amareladas ou encarnadas. Noutras bactérias, ali estão elas, o núcleo está protegido, protege o material genético, de maneira que não se dá a partilha das características ou do conteúdo genético das outras bactérias que são ingeridas, não se dá. Ora, aparecem umas outras bactérias, as verdes. Nós já tínhamos visto as bactérias verdes atrás, aquelas que eram capazes ou que descobriram a fotossíntese, capazes de utilizar a luz solar para produzir os seus próprios alimentos. Elas, integrando as células de bactérias, naquela altura, elas eram capazes de potenciar a vida daqueles seres mais complexos. E assim, aqui aparecem os chamados plastídeos, que hoje em dia são o que há de mais comum nas plantas. Os plastídeos simbiontes. Simbiose quer dizer vida em conjunto. A endossimbiose é a vida em conjunto, confinados, dentro de casa. Uma palavra hoje muito atual, confinados, dentro das células. Há os ectossimbiontes, como aqueles que vivem ao nosso lado, ao lado dos outros seres e que se aproveitam uns dos outros. Aqui está, nós já vamos nas 5 da tarde, é a hora do lanche, e as bactérias lancharam e ficaram enriquecidas. Adiante. Aqui aparece algo que quase que nós reconhecemos, a não ser este ser que está, não chama animal, este ser que aqui está no quadrante inferior direito daquela fotografia, ou daquela imagem, que não se sabe o que é. E os cientistas tanto não sabem que muitos deles nem sabem qual é a parte de cima, nem qual é a parte de baixo, nem a parte da frente, nem a parte de trás, não sabem o que é. Ora, foi uma experiência
que há 800 milhões de anos foi feita e que ia abrindo o caminho, mas não abriu caminho nenhum, que é a experiência da multicelularidade ou pluricelularidade. Até aqui tínhamos visto, os seres todos tinham apenas uma célula. Ora, há aqui uma experimentação da natureza para algo mais complexo do que o unicelular. Mas nós vimos, com o caminhar desta exploração que estamos a fazer, que aquelas células foram enriquecendo de tal maneira que podiam agora juntar-se a outras sem se comer umas às outras. Juntar-se a outras e cooperar. Ora, pluricelularidade, diz-se que foi nas rochas de Ediacara, na Austrália, que primeiro se encontraram, mas também se encontraram estes seres nas rochas de Burgess, no Canadá. Porquê é que eles não vivem hoje em dia? Problemas, sobretudo um problema de arrefecimento. Dizem os cientistas, apresentam-nos os dados, que houve um problema de arrefecimento terrível na Terra, e os seres pluricelulares não conseguiram resistir. Hoje em dia só sabemos que existem porque foram preservados nos xistos, no registro fóssil. Uma experiência que não resultou muito. Mas a vida tinha experimentado, alguém mandou vir pizza? Não. A vida tinha experimentado algo com possibilidades de sucesso. E aqui está um animal muito primitivo. Chamamos-lhe um placozoa. São vivos, são atuais, vivem hoje em dia. É um animal muito pequenino, sobretudo tem apenas 2 camadas de células, e é um animal que tem menos ADN de todos os animais que se conhecem. Ora, os placozoa apareceram há cerca de 600 milhões de anos. E eles são os primeiros dos animais. Nós estamos aí quase nas 9 horas da noite e agora é que apareceram os animais. Bem, ainda foi a tempo. Continuando, agora foi mais fácil. Agora há condições para a multicelularidade ter sucesso. E as plantas e os fungos aparecem logo depois. E assim temos todos os grandes grupos já existentes. Eu ia dizer que isto era uma árvore da vida, mas é preciso muita imaginação para chamar aquilo uma árvore da vida. Será o novelo da vida. Mas é muito importante perceber o enraizamento de todos os seres. Nós também. Portanto, nós não somos algo absolutamente desligado do resto da natureza. Nós temos uma carga de 4.570 milhões de anos a viver em nós. É uma responsabilidade e é um consolo. Não estamos sós, nós estamos muito bem acompanhados. Aqui está a nova árvore da vida. Começaram a aparecer os seres que nós conhecemos. Está a dizer ali peixes, mas cientificamente são ciclóstomos, não são peixes. Os peixes, dizem os taxonomistas, são algo diferente, são peixes. Aquilo não são peixes, mas são muito parecidos e vamos chamar-lhes peixes. E
e a seguir aparecem as plantas terrestres. Foram criadas condições para as plantas saírem do estado líquido onde estavam e para vir para a Terra, criando novos habitats. E foi assim que os animais começaram a conquistar outros espaços. Os anfíbios, rãs, tritões, que nós conhecemos hoje, têm uma característica muito interessante: pele lisa e úmida e uma dependência total da água. Põem os ovos dentro da água. Têm que regressar à água para continuar, para sobreviverem, para continuarem com a sua descendência. Mas não ficaram por aí. A natureza experimenta muita coisa e houve quem descobrisse as escamas para cobrir o corpo e, sobretudo, maneira de levar consigo para onde quisesse um berço para os seus bebés. Chama-se ovo. O ovo cleidoico, como a gente vê os ovos das galinhas, que são répteis glorificados, com asas, mas pertencem ao mesmo grupo, mas os répteis descobriram o ovo cleidoico e com isso libertaram-se da água e puderam conquistar outros espaços. Isso foi por volta das 10h30 da noite, já estamos quase nas 24 horas, foi há cerca de 290 milhões de anos. Algo aconteceu. Algo aconteceu de novo na vida. Foi a grande extinção Permio-Triássica. Parece que foi um meteorito que atingiu sobretudo a vida marinha. 95% das espécies conhecidas da altura que nós conhecemos do registro fóssil se extinguiram e não aparecem nos extratos mais recentes do que esta data. 95% das espécies é muita coisa. Mas a vida, de novo, é resiliente. A vida não se ficou por aqui. Os dinossauros sobreviveram porque foram afetados, sobretudo a vida marinha. Os dinossauros sobreviveram e há 200 milhões de anos tinham tal pujança que aqueles que nós conhecemos como o Tyrannosaurus Rex, o rei dos dinossauros, teve a sua época no Jurássico. E há filmes que dizem isso, mas não são filmes daquele tempo, são filmes de hoje em dia. Portanto, a natureza sobreviveu de novo, a vida saltou de novo para a zona frontal da evolução e produziu seres como estes. Outras coisas estavam a acontecer. 100 milhões de anos depois aparecem as angiospermas, as plantas com flor. As flores, vejam só a importância que teve o aparecimento das flores. Para nós, sim, não enfeitamos. Para os insetos, foi uma maneira de haver uma diversificação tão grande que hoje em dia os insetos, artrópodes, mas sobretudo os insetos, são o grupo mais diverso e muito abundante na natureza. Vem daqui, de há 100 milhões de anos. E uma outra curiosidade que não está relacionada com a parte biológica diretamente, mas que nos diz respeito. Foi aqui que começou a aparecer o Oceano Atlântico. Começou a Terra. Quando a gente diz sólido como uma rocha, não é bem assim. Nós é que não temos
a idade suficiente para ver a Terra a mudar-se. Mas, através dos milhões de anos, os continentes nunca descansaram. Estiveram sempre a movimentar-se e antes deste tempo estavam todos juntos num supercontinente chamado Pangeia. Ora, começaram-se então as placas tectónicas a separar-se. Hoje em dia nós estamos entre ambas aqueles conjuntos de placas tectónicas, basta ver o que a vulcanologia nos diz, e então foi por esse tempo, há 100 milhões de anos, que o Atlântico também começou a aparecer. Uma curiosidade geológica, mas que nos diz respeito aqui nos Açores. Outra vez, a vida não tem sorte. Outro meteorito. Este deu cabo dos dinossauros, como nós os conhecemos. Foi há cerca de 65 milhões de anos. Faltam 20 para a meia-noite. Nós não temos chances nenhumas, não temos hipóteses nenhumas de chegar vivos até à meia-noite. A vida reconstituiu-se. Com a morte dos dinossauros, aparecem os seres, uns animais pequenitos, tamanhos um pouco maiores do que os ratos, os terapsídeos. Ora, esses terapsídeos são os ancestrais dos mamíferos. Apareceram, já existiam, mas não tinham predominância. E agora eles é que começaram a predominar e tinham descoberto uma coisa que é o sangue quente. Os répteis ainda eram de sangue frio. Os mamíferos controlavam a temperatura corporal. Isso era uma vantagem. Continua o relógio a andar e nós a chegarmos junto daquilo que nós queremos. Há 4 minutos para a meia-noite aparecem os primeiros hominídeos, a macacada toda, os macacos, os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés. Sim, apareceram nesta altura e os primeiros hominídeos, já há cerca de 5 milhões de anos. Até que finalmente aparecemos nós, a 2 segundos da meia-noite. A 2 segundos da meia-noite. Nós somos acabados de chegar. É uma responsabilidade fantástica que nós temos. Nós acabamos de chegar e olha o que nós estamos a fazer neste mundo. Pior ainda, nós queremos saber tudo. Uma espécie, diz um paleontólogo dos anos 30 do século passado, George Gaylord Simpson, ele diz que uma espécie, das espécies que nós conhecemos na paleontologia, vive entre 1 milhão e 10 milhões de anos. Com uma espécie, não um indivíduo, com uma espécie, vive entre 1 milhão e 10 milhões de anos. Nós estamos nos 200 mil anos como espécie. Criancinhas. E queremos saber tudo. Reparem o que está à nossa frente. E queremos ter as respostas todas, últimas respostas para agora. Deixemos-nos levar para o que se vai descobrindo. Porque algo de novo, de maravilhoso, nos poderá acontecer. É que temos de facto o futuro nas nossas mãos. É preciso que tenhamos a sabedoria para o fazer útil, para o fazer grande, para o fazer útil e grande juntamente com a natureza. E se me permitires apenas mais um apontamento. Há uma homenagem que se deve a Charles Darwin. Charles Darwin
ajudou-nos a perceber com a sua teoria da evolução, ajudou-nos a perceber aquilo que agora vos contei e que nós seguimos. Ele nasceu a 12 de fevereiro de 1809. Nós queríamos que o princípio destas conferências fosse a 13 de fevereiro, porque 12 era sexta-feira, para homenagear Charles Darwin. Tanto mais que o Expolab tem uma história com Charles Darwin. Em 2009, quando nós celebrávamos os 200 anos do nascimento de Charles Darwin e os 150 anos da publicação do seu livro icónico sobre a origem das espécies, nós reunimos aqui nos Açores, aqui em São Miguel, reunimos um simpósio para celebrar Charles Darwin. E foi no dia de 19 a 23 de setembro. Porquê? Se nem sequer é o aniversário dele. Porque na sua viagem de circunnavegação a bordo do Beagle, Charles Darwin parou nos Açores de 19 a 23 de setembro de 1836. E nós escolhemos essa data que nos dizia respeito para fazer o simpósio. O que é que isso tem a ver com o Expolab? O Expolab foi inaugurado a 20 de setembro de 2009, com a presença dos especialistas mundiais em Darwin e em evolução que aqui estiveram presentes. E nada melhor do que terminar com a frase última com que Darwin encerra o seu livro sobre a primeira edição do seu livro sobre a origem das espécies. Há grandeza neste modo de ver a vida, com as suas várias potencialidades, tendo sido originalmente soprada pelo Criador numas poucas formas ou apenas numa. E que enquanto este planeta gira de acordo com a lei fixa da gravidade, de um princípio tão simples, formas sem fim, as mais lindas e maravilhosas, têm evoluído e continuam a evoluir. Obrigado pela vossa presença. Se tiveres alguma pergunta, eu vou fazer o possível para responder airosamente. Caríssimo professor, mais uma vez obrigado por mais uma lição. E eu não sei se as perguntas agora podem ser imensas. Eu vou-me aventurar a fazer uma a perguntar-lhe, a pedir-lhe que faça um pouco de futurismo. E o futurismo é, estamos numa encruzilhada complicada na nossa relação com o ambiente, com a nossa relação com aquilo que temos acelerado, os processos que temos acelerados, todas essas alterações climáticas e a possibilidade real de haver grandes rupturas neste equilíbrio que nós conhecemos hoje, num cenário pessimista e um cenário otimista, em termos da perda de biodiversidade, e um cenário otimista. O que é que nós podemos, o que é que nos próximos 200 anos, já não digo 100 ou 200 anos, é possível fazermos já há dados suficientes para termos alguma ideia do que é que nos pode acontecer, ou ainda é muito cedo para fazermos. Também podemos sempre fazer como no futebol, o resultado é só no final do jogo. Mas eu penso que é uma preocupação de todos, sobretudo porque estamos todos ansiosos sem saber o que é que, enfim, a
responsabilidade está muito nas nossas mãos, se é que já não é tarde demais para fazermos alguma coisa. Isto é sempre a esperança que não, mas a verdade é que estes equilíbrios são todos muito precários. De um momento para o outro, este sistema que nós conhecemos neste equilíbrio pode sofrer enfim, um desequilíbrio tão grande, um cataclismo tão grande que o novo equilíbrio possa não ser muito compatível com aquilo que nós achamos que são as melhores circunstâncias para a vida humana. Concluo só antes porque é um pouco assustador ver, por exemplo, aqueles exemplos das ilhas do Pacífico que começam a desaparecer. E depois não é o problema só de desaparecerem as ilhas, desaparecem as populações, desaparece uma cultura. E esses sinais são preocupantes. Esses sinais são realmente preocupantes. Ora, é preciso esclarecer um ponto aqui. Não é a vida que está em perigo. Somos nós que estamos em perigo. Porque somos nós que estamos em perigo como espécie. E, de facto, se há alguma lição a tirar deste progresso da vida, é que a vida enfrentou muito mais do que isso no decurso da sua existência. Mas, para a sua resiliência, descobriu sempre novas maneiras. Nós como espécie humana, temos algo de muito importante. Temos algo que é capacidade de pensar, a capacidade de controlar a evolução. Nós não estamos ao sabor dos acontecimentos ditos naturais. Nós monitorizamos-los e nós mudamos-los. Ora, o que nos é necessário agora é a sabedoria para sermos capazes de sobreviver. Porque mais ilha, menos ilha, somos nós que padecemos. Mais gelo, menos gelo, somos nós que padecemos. Muitas espécies desaparecem, é verdade, é uma pena vê-las desaparecer. Mas a vida não desaparece. Somos nós que desaparecemos. Portanto, a minha esperança é que, antes que seja tarde demais, porque já é muito tarde, mas antes que seja tarde demais, a população humana esteja suficientemente esclarecida para tomar decisões sábias de continuidade. É o máximo que se pode dizer. A responsabilidade está nas nossas mãos. O nosso futuro está nas nossas mãos. Não há maneira de prever o que irá acontecer à espécie humana daqui a uns 100 ou 200 anos. Podemos prever o que vai acontecer às ilhas, o que vai acontecer a algumas espécies, o que vai acontecer ao estado geral do clima. Podemos prever isso. Não podemos prever o que acontecerá aos seres humanos, o que acontecerá à espécie humana. Vamos ver se temos, de novo, a sabedoria. Não é só a ciência, é a sabedoria para escolher as melhores decisões. Há uma resposta que não satisfaz, é a única possível. Obrigado. Professor, temos um comentário e uma pergunta. Um comentário da Nídia Fidal, que diz: de uma forma simples, conseguiu explicar o que não é simples. Parabéns, professor Frias. E uma questão da Ana Ferreira, que nos está a seguir. Gostaria de saber a sua opinião sobre o crescimento de doenças relacionadas com o aparecimento de novos vírus e se acredita que estão relacionadas com as alterações climáticas. Muito bem, essas são. Agradeço o comentário
é sempre satisfatório, sinto satisfação nisso, mas a Ana Ferreira a pergunta se nós é que estamos, se são as alterações climáticas que estão a causar esses novos aparecimentos, é provável que não, porque já houve pestes negras, já houve outros surtos virais que aconteceram. Eles agora espalham-se muito mais depressa porque o bicho-homem não para quieto. Nós vamos por todo o lado, num dia estamos na Austrália e no outro dia estamos no outro lado qualquer. Portanto, já as pandemias são mais fáceis de se desenvolver, não estão circunscritas como antigamente. Na peste negra foram os milhões que morreram na Europa. Mas ninguém na África estava preocupado com isso, nem na Austrália, sem dúvida nenhuma, não estavam preocupados com isso. As pandemias agora, pandemias virais, são muitíssimo mais perigosas porque se espalham muito mais depressa. E nós estamos a ver que a natureza não está quieta, os próprios vírus não estão quietos, eles estão a criar novas variantes a uma velocidade incrível no ano. Olha as variantes que já aconteceram e nós andamos atrás do prejuízo, a ver se cobrimos o prejuízo. Oxalá nós tenhamos de novo a sabedoria para poder fazer algo que contraria essa tendência, mas há uma outra coisa, o tema muito importante, que foi a reação mundial a esta pandemia. Houve, no meio de todas as picuinhices nas entrelinhas que existem, há uma vontade mundial, quando digo mundial, refiro-me à espécie humana, uma vontade mundial de querer fazer face ao problema. É esta união que provavelmente nos irá salvar. Muito obrigado pela vossa presença e vamos ser otimistas quanto ao futuro.